a entrevista de hoje. E o nosso entrevistado, Ubirajara Vidal, ele é candidato a vereador pelo PT de Valparaíso, de Goiânia, portanto, de Goiás, perdão, né? Valparaíso, do estado de Goiás. E ele é o nosso entrevistado aí, portanto, ele é o candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores e, portanto, ele dá sequência a essa série de entrevistas que começamos agora segunda-feira, dia 5 de outubro, e vamos aí por 5 semanas aproximadamente, trazendo aqui os nossos convidados para falar um pouquinho e abrir espaço para os partidos progressistas, partidos da esquerda brasileira, os candidatos ao cargo de vereador e vereadora, e vamos então repercutir já mais uma entrevista nesta cobertura das eleições municipais deste ano. Bom, o Ubirajara Vidal, como já estamos fazendo desde o primeiro dia lá com a Lenira Vilela, de Florianópolis, que foi a estreante aqui desta série de sabatinas, eu gostaria que você se apresentasse, quem é o Ubirajara Vidal, né? E eu queria que você passasse um resumo, né? Você como candidato, você como petista, né? Portanto, aí, mais um militante aí do Partido dos Trabalhadores, ou seja, quem é o Ubirajara Vidal? Boa noite a todos, os ouvintes do canal TV Jovem Cronistas. Boa noite, Valdo Santos, e boa noite, Jonas Carreira. Bom, meu nome, como já foi dito, Ubirajara Vidal, eu tenho 55 anos, sou morador de Valparaíso de Goiás, desde os anos 90, com idas e vindas ao município durante esse período. Eu sou cearense, nascido em Brejo Santo, sou de uma família que fundou uma cidade chamada Jati, né, que faz divisa com Pernambuco. Eles são fundadores, chegaram lá como colonizadores e fundaram essa cidade. Isso pelo lado paterno, família Cunha. E pelo lado materno, eu tenho descendência cigana, Calon, de origem holandesa judaica. Sou casado com uma sacerdote de candomblé, de nação Queto, Márcia de Oiá. Comecei minha carreira profissional como funcionário público federal, né? Antes disso, eu trabalhei como artesão dos 12 até os 19 anos, e, posteriormente, eu ingressei no serviço público, Ministério das Comunicações, Infraestrutura, depois Ministério do Transporte e Comunicações, e finalizei minha carreira pública de servidor público no Ministério do Transporte. A partir daí, em Valparaíso de Goiás, eu trabalhei como capacitador profissional em cursos de cabeleireiro e cooperativismo pela Secretaria de Desenvolvimento Social do município. Depois disso, eu comecei um trabalho no Banco do Povo, como coordenador executivo. E, para entender melhor as deficiências sociais da cidade, eu trabalhei um período no CREAS para compreender melhor como funcionava quem vivia na invisibilidade dentro do município. Nesse mesmo período, eu também tinha um restaurante de culinária afro-baiana, voltada a públicos LGBT e pessoas de terreiro. A partir daí, eu me dediquei somente às questões religiosas, sempre com atuações políticas na elaboração de projetos, rodando todo o Estado para que a gente pudesse desenvolver melhor as questões culturais, as questões sociais, né, as garantias dos direitos. Eu não atuei somente no município de Valparaíso de Goiás,
junto com um grupo que trabalha com esse ativismo político, essas questões de garantias de direitos. Eu estive percorrendo algumas cidades em busca de que se garantisse efetivamente esses direitos. É isso. Muito bem, este é o nosso convidado de hoje, portanto, Birajara Vidal, apenas uma rápida apresentação para aquecermos aqui as turbinas, né, para entrarmos na sabatina como um todo. Meu camarada Jonas Carreira, passo a bola para você fazer a primeira pergunta, direto para o candidato, e você, portanto, pode formular por aí a indagação que você quiser. Boa noite, Valdo. Boa noite, espectadores aí que estão chegando agora. Boa noite, Guira. Gostaria de dizer, primeiramente, né, que sobre o folder, né, do Conexão, o Conexão Progressista é uma live de notícias, né? Então a gente está adaptando também a entrevista com os candidatos, né? Então, mas depois da live do Conexão Progressista, vai estar no canal, né, um folder só com o candidato e só da parte da entrevista dele. Então, mas a live agora, né, ela está com o folder do Conexão Progressista. Então, sobre a questão da cidade, né, eu tenho alguns amigos que moram no Valparaíso, DF, e eles reclamam muito da mobilidade do transporte público, né? Então, eu gostaria de saber quem está inserido dentro do seu projeto político a favor de melhoria de público no Valparaíso. Essa é a minha primeira pergunta. Bom, o transporte público do Valparaíso de Goiás sempre foi muito deficiente, né? Tanto dentro do município, quanto os transportes que circulam para outros municípios próximos, bem como o DF. Dentro do Valparaíso de Goiás, ele atua somente dentro de áreas principais, são micro-ônibus, não são necessários para o tamanho da cidade, para atender a todas as pessoas. O tempo hoje, em média, de um transporte público para uma pessoa que está buscando ele, é em torno de 40 a 1h30. Então, isso dificulta muito a vida de pessoas que estão indo de um lugar a outro dentro do município. Com relação a Brasília, também se complica muito, porque é muito pouco transporte, os transportes não dão condições necessárias, né, às pessoas, de conforto ou acessibilidade, como se deve, e a superlotação de transportes, isso complica muito, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Impossibilita o distanciamento, impossibilita pessoas que são portadores de necessidades especiais de estarem adequadamente, né, sentadas dentro do transporte. Eu moro no bairro Ipanema há 20 anos, e durante esses 20 anos, o bairro foi atendido somente com transportes de Valparaíso a Brasília, às 5h30 da manhã, às 6h30, e no final da tarde, 5h30 e 7h, com retorno ao município, especificamente o bairro Ipanema. Nunca houve transporte interno dentro do bairro, nunca houve nenhuma empresa ou cooperativa que pudesse fazer esse transporte. Então, as pessoas têm que andar dentro do bairro em torno de 1,5 km, mais ou menos, para poder chegar à BR, para poder pegar um transporte público que circule dentro da cidade ou que vá, né, até o DF. Então, há necessidade de que se crie condições melhores para que o município atenda
as necessidades das pessoas de se locomoverem adequadamente dentro do município e a outras cidades do entorno, da região leste, e dentro do DF, porque uma grande maioria das pessoas aqui trabalham no DF, né? Seria necessário, sim, que se fizesse um projeto adequado. Isso eu defendo, esse projeto de uma melhora no transporte público, a necessidade de criar uma rodoviária. Eu coloquei como um projeto coletivo que foi proposto pelo partido aqui em Valparaíso, Goiás, a construção de uma rodoviária intermodal. A gente tem linhas férreas que passam aqui da Refesa e tem a possibilidade de integrar esse transporte férreo até Brasília, ligando também a cidade ocidental, ligando Lusiânia e outras cidades próximas. Com isso, atenderia também a melhor coordenar o transporte dentro dos bairros, melhor coordenar os transportes interestaduais, né? Então, assim, a preocupação deve existir para um candidato a vereador, deve existir para um candidato a prefeito. Nós discutimos muito essas questões dentro do partido. A gente tem conversado muito com a população a respeito disso. Há uma necessidade de urgência que se faça projetos específicos para o transporte público, para que as pessoas parem de conviver com situações que confrontam essas garantias de direitos que elas têm. Ter direito a um transporte público adequado. Ok? Ok, muito bem. Este é o nosso convidado de hoje, candidato a vereador pelo município de Valparaíso e, portanto, Ubirajara Vidal. E, Ubirajara, você é vereador pela primeira vez? Concorre pela primeira vez, é isso? Sim, pela primeira vez. Eu já estou politicamente dentro... comecei no partido no início dos anos 80. Eu era de uma corrente interna do partido, chamado Convergência Socialista, que hoje se transformou no PSTU, e depois eu me afastei um período do partido, mas continuei dentro do ativismo, dos movimentos de base, trabalhando sempre em prol da garantia de direitos. Essa sempre foi a minha meta, garantir direitos em qualquer que fosse os lugares necessários, garantir direito ao povo cigano. E aí isso me fez caminhar para uma candidatura. Eu vi a necessidade de sair dos bastidores para uma atuação política mais eficiente, né, do que me possibilitaria estar criando projetos de leis, por exemplo, para beneficiar o município, as pessoas, as necessidades, a inclusão, né, das pessoas dentro de era o que eu ia indagar, Ubirajara, só para tirar essa curiosidade, né, se você estaria numa candidatura ou, no caso, tentando uma reeleição, mas já deu para perceber que você vai se aplicar bastante nessa questão transporte público. Então, eu queria que você desse sequência naquilo que você pretende trabalhar, se vai ficar só nessa questão transporte público, ou você pretende implantar outros projetos. Então, poderia fazer um resumo, passando mais agora para essa parte propositiva, né? O que você pretende implantar, pretende pelo menos levar como proposta para serem aplicadas na prática lá para a Câmara dos Vereadores. Então, não somente isso, eu acho que Valparaíso precisa de muito. Nós somos um município de uma área muito pequena, e nós não temos espaços para muitas coisas, para construção de mais comércios que garantam empregos. Então, a ideia que eu defendo é a criação do coworking, que são espaços públicos,
né, escritórios de cooperação de trabalhos que vai permitir aos munícipes de Valparaíso de Goiás que eles possam trabalhar na cidade, em escritórios virtuais, desenvolvendo seus projetos, né? Também defendo a questão da inclusão das cooperativas dentro do município, porque elas vão trabalhar em diversas áreas de atuação, desde meio ambiente, a infraestrutura, a saúde, dentre outras coisas. A economia criativa, que também vai estar diretamente relacionado a trazer oportunidades, principalmente pessoas microempreendedores. Também a criação de um centro de referência de cultura afro-brasileira, que é necessária. Valparaíso hoje de Goiás tem 340 terreiros entre nações candomblé e outros afins. E, dentre todas essas coisas, a necessidade de vários projetos serem elaborados dentro do município e aplicados devidamente, todos eles voltados a questões de garantia de direitos e políticas públicas. O município precisa de projetos voltados para a área ambiental. Hoje nós somos um município de grandes nascentes, e nós estamos vendo, em consequência de um plano diretor não bem trabalhado, as nascentes do município sendo violadas, estão sendo construídos nos poucos espaços que nos sobram condomínios, com total desrespeito à questão ambiental. Então, tudo isso se integra, esses projetos que eu busco, integra essa defesa de questões ambiental, garantias de direitos em qualquer nível que seja, né? Valparaíso é uma cidade também que tem muitos aspectos culturais, e os profissionais de cultura daqui são poucos valorizados. Eu sei que não somente os de Valparaíso de Goiás, mas na área de cultura de Valparaíso de Goiás, na área de cultura, nós temos grandes nomes, grandes representantes, pessoas que estiveram em Brasília, pessoas que nasceram em Valparaíso, pessoas que de Brasília vieram morar em Valparaíso, em uma grande maioria pessoas vindas do Rio de Janeiro. Então, Valparaíso precisa de muito, precisa estruturar tudo isso, e para estruturar tudo isso, precisa de pessoas que pensem nessa estruturação sem interesses pessoais, mas no interesse coletivo, né? Na distribuição igualitária, na distribuição necessária de direitos a todos. Então, me coloquei como proposta para isso, porque eu sempre trabalhei pelo coletivo e eu vejo a necessidade, as deficiências do município em vários aspectos, né? Valparaíso é uma cidade muito nova, ela teve uma emancipação muito recente, e desde lá nós não tivemos grandes avanços. Nós tivemos uma única administração do PT, que houve a possibilidade de avanço, que foi com a professora Lucimar Nascimento, e, a partir daí, alguns projetos que tinham sido desenvolvidos começaram a retroceder com situações que não caberiam, e a gente fica sem muito entender por quê. Né? Porque um município que é colado ao Distrito Federal, que tem grandes oportunidades, que tem grandes nomes, que tem possibilidades ambientais diversas, que tem possibilidades culturais diversas, que tem possibilidades de trazer uma infraestrutura a todos os habitantes, porque ela é tão deixada de lado. Então, essas perguntas que me fizeram me colocar como candidato, ok? Muito bem. O Birajara Vidal, o nosso convidado de hoje, candidato pelo Partido dos Trabalhadores, PT, de Valparaíso, município do estado de Goiás. Bom, ô Jonas Carreira, antes de passar a bola para você, eu queria mandar um abraço aí para as pessoas que estão interagindo aqui no nosso chat. Já queria mandar um alô rapidamente só
nominando as pessoas, porque hoje o nosso programa ele é mais uma edição para entrevista, então nós temos aí o programa cortado, dividido, né, em duas partes, e vamos valorizar também a presença aqui do nosso convidado. Então, rapidamente, um abraço aí para o VK, e também participando por aqui a Andréia Zanarazo Ribeiro, o Aloísio Santana, também aquele abraço, o Salmo Vieira da Silva, um abraço aí também, o Salmo, bom, o Jonas já respondeu, ele falou que precisa mudar o folder que está aparecendo o Lula, mas aqui nós temos um programa jornalístico e a nossa manchete principal do programa, no caso do noticiário, é essa manchete do Lula. Então, essa parte aí com entrevistados, ela se torna a ser uma parte, ela é passageira. Então, pedimos a compreensão aqui do nosso espectador. Bom, também por aqui ainda Ivanildo Manuel, o Fernando Gregório, também da Silva, a Michele Neves, aquele abraço. Também por aqui ainda temos a Deneide Terezinha de Carli, um abraço. Também Antiman, está por aqui a Tuca mandando já aquele super sticker, contribuindo aqui por meio do nosso financiamento coletivo, e você pode ajudar aqui os dois canais com apenas uma contribuição, você colabora com os dois canais por meio aqui do nosso financiamento coletivo. Então, valeu, Tuca, pela ajuda. Ainda por aqui também, temos aqui a Iva Ives, também Iva Ives, na sequência aqui, Raquel Sampaio, ainda o Adriano Garcia, o nosso camarada cronista de todas as terças-feiras, portanto, ele passou ontem por aqui, o Moacir Surdo, também outro camarada, e por aí vai, o nosso chat está hoje bombando, como sempre, aliás, como sempre, temos aqui um chat muito ativo, muito atuante, muito interativo, aqui, Jonas Carreiro, o professor Ulisses, gaúcho, né, de Porto Alegre, né? Ele é colorado. Um abraço aí para o professor Ulisses. E, bom, na sequência, vamos trazer aqui também outros camaradas, enquanto vocês vão interagindo aí um com o outro, e vamos passar em frente, vamos então repercutir, já passo a bola novamente para o Jonas Carreira, para fazer mais uma indagação, mais uma pergunta para o nosso convidado, o Birajara Vidal, candidato a vereador pelo PT de Valparaíso. Com você, Jonas. Então, pegando mais de novo nessa pegada da cultura, né, eu acho que a parte cultural, né, que tem inserido dentro do projeto, né, do projeto político, eu acho que é até né, o entorno do DF. Então, quando se fala, né, em preservar a cultura, né, dentro do entorno, eu acho importantíssimo, né, porque nós estamos precisamente passando por uma guerra religiosa, né, digamos assim, né, onde existe um enorme das igrejas, né, neopentecostais, e onde se está inserido, né, dentro dessas igrejas uma mentalidade armamentista, né, conservadora, que não tem nada de encontro, né, a favor de se sanar a violência dentro do entorno do DF. Então, acho muito importante esse projeto de incentivo à cultura afro, né, que chegue isso dentro das periferias o mais breve possível. Então, a minha pergunta é em cima disso. O senhor, como vereador da cidade do Valparaíso, né, qual vai ser o principal caminho que o senhor vai tomar, né, para a melhoria da cultura dentro do Valparaíso do DF, então do Valparaíso do Goiás? Quero saber, essa é a pergunta minha aí, minha última pergunta, no caso. Certo. Bom, como eu disse, Valparaíso tem grandes nomes
dentro da cultura. Desde cantores MPBs, como cantores de segmentos sertanejos e regueiros, tem artesãos, profissionais de diversas áreas, escultores, mas tudo isso está um pouco largado, porque as pessoas que são da área cultural, elas não têm a oportunidade necessária. Elas têm como único aspecto de sobrevivência, em sua maioria, os cantores, os barzinhos. Os artesãos dentro de suas associações e esporadicamente em feiras livres. Então, assim, é muito deficiente e foi a partir disso que, em 2016, nós demos início a um projeto de uma feira de cultura negra chamada Ojadudu, que tinha a intenção de fomentar o comércio dentro do município, não somente do município, mas em todo o estado, fazendo essa integração, e que esse projeto de feira cultural negra levasse também a oportunidade de gerar uma feira itinerante. Isso foi conversado a nível estadual, e, a partir daí, nós tivemos outras conversas, por exemplo, como trazer um grupo de afoxé, porque os grupos de afoxé eles só podem sair dentro das comunidades de terreiro, e nós levamos essa fala dentro do município para que se criasse um grupo de afoxé dentro do município, um intercâmbio entre o povo, entre a África, entre várias nações africanas e as várias nações de candomblé, para que se criasse um roteiro entre Valparaíso e outros estados de Goiás, fazendo esse intercâmbio cultural, já que a cultura afro-brasileira tem muito a nos dar dentro da música, dentro da culinária, dentro da dança. Valparaíso tem grandes nomes dentro disso, todas as pessoas, quem é conhecedor sabe que todas as pessoas de candomblé traz dentro de suas comunidades aspectos culturais bem relevantes que podem ser ambicionados como uma profissionalização futura, né? Respeitando-se de forma certa o sagrado, que não seria adequado colocar o sagrado dentro de uma coisa cultural. Mas, nos aspectos culturais, Valparaíso precisa de muito. Nós sofremos, sim, Jonas, nós sofremos as questões de preconceitos com relação às culturas de matriz africana. Quando se fala um cantor defender sambas que fala em candomblé, orixá, nós temos aqui no Valparaíso, isso às vezes acontece. Então, quando se canta em músicas em quimbundo, quando se canta cantigas em urubá, quando se fala cantigas indígenas, porque são as encantarias, tudo isso tem um pouco de preconceito, mas as pessoas também buscam muito isso, né? Os preconceitos religiosos, eles acontecem. Eu sou um defensor da laicidade, e eu acho que a cultura ela não pode ser colocada dentro dessas questões, né? Nós não podemos ser tolhidos por questões religiosas. A cultura ela é uma coisa livre, ela vem do povo e vai para o povo. Então, eu defendo todos os aspectos culturais, quaisquer que sejam esses aspectos, né? Ele precisa nascer do povo, ele precisa ter uma manifestação. Né? Necessariamente, a cultura ela não é feita só para intelectuais. A cultura ela é feita para pessoas populares, para pessoas, vamos dizer assim, para pessoas nascidas no campo. Valparaíso não tem área rural, mas nós temos pessoas de diversos municípios que sentem a necessidade de, numa feira livre, ouvir uma moda de viola, né? Tem a necessidade de provar da culinária que vem do seu estado, isso também é um aspecto cultural. Tem a necessidade das vestimentas, das indumentárias, que são
aspectos de cada município que Valparaíso representa. Então, nós temos pessoas do Maranhão, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Rio, nós temos goianos, etc., mineiros. Então, tudo isso precisa ser respeitado. Todos os aspectos culturais, Valparaíso tem. E como ele é muito próximo de Brasília, ele também traz isso, porque Brasília é composta de muita gente, de muitos estados, né? E o pessoal sempre fala que Brasília não tem sotaque, né? E Valparaíso tem essa proximidade. Valparaíso acabou se integrando um pouco a isso. Muito bem. É isso aí, o nosso convidado de hoje, o Birajara. Ele é do PT, portanto, Birajara Vidal, candidato a vereador pelo PT de Valparaíso, do estado de Goiás. Uma proposta aí bem específica, né? Uma proposta bem diferenciada. E o Birajara tem aqui já alguns alôs aí para você. Tem a Ive, ela diz aqui um abraço de Natal, Rio Grande do Norte, para o Birajara. Também por aqui já Antiman dando aquela força aí também com o super sticker, o financiamento coletivo do canal. Agradecemos aí, portanto, o Antiman, aquele abraço aí mais uma vez. E tem também aqui ainda mais um recado aqui para o Birajara, o Diogo Amorim, ele diz aqui, parabéns, o Birajara, excelente esclarecimentos. Então, o teu eleitorado tá com tudo, o Birajara. E tem mais ainda, tem outros aqui, também tem o Antiman, ainda diz essa parceria de pobre com armas é o verdadeiro tiro no pé. Bom, e por aí vai, temos ainda outros camaradas e companheiros, também aqui a Márcia diz aqui, boa noite ao candidato a vereador Birajara e a todos. Portanto, queria agradecer aqui você, o Birajara, por ter atendido aqui o nosso convite em participar desse nosso bate-papo descontraído, portanto, aqui dessa nossa sabatina, mais uma sabatina que tem como objetivo trazer aqui o candidato para se expor, né, e expor as suas propostas, ou seja, ser, mesmo sendo um candidato aí, de repente, com propostas mais radicais, mas ele tem todo também o lado propositivo de trazer, como é o teu caso aqui, trazer todo esse lado propositivo para o nosso espectador. Então, Birajara, queria agradecer mais uma vez e até uma próxima oportunidade e um ótimo trabalho aí para você. E esperamos que você seja um dos eleitos pelo PT, uma ótima campanha e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, agradeço ao senhor, agradeço ao professor Jonas Carreira também pelo convite. Esse é o propósito. Trabalhar políticas públicas sempre foi meu propósito, é o propósito do partido. E o slogan do partido hoje, de campanha, do professor Silvano e da vice Sara Damas, candidato a prefeito, professor Silvano, é cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas é o propósito do partido, né? É o propósito de todo cidadão de bem. É o meu propósito, é isso, é trazer políticas públicas eficazes ao povo de Valparaíso de Goiás para que as necessidades sejam atendidas. Eu agradeço a todos os ouvintes, tá? Agradeço a TV Jovens Cronistas de estar dando essa oportunidade de fala a pessoas políticas. Eu também gostaria também de agradecer a presença do Bira aí. Espero que ele consiga, espero que o PT consiga avermelhar, né, o Valparaíso, essa é a minha opinião. Espero que você leve mais axé para a Câmara, isso aí, gostei muito das suas propostas, da sua colocação, né, leve mais cultura, né, a periferia de Brasília, o entorno do DF está precisando. Obrigado, e as portas estão abertas aí do Jovens Cronistas para você. Muito bem, agradecemos então o